Fala pessoal, Smart Summit 2025, mais uma edição do maior evento de investimentos do Rio de Janeiro. Hoje bater um papo com o Vander, ele é Head de Growth na Metrics. Vander, obrigado primeiramente por estar aqui conosco mais um ano, sempre um prazer poder receber vocês. E hoje bater um papo um pouco melhor sobre o mundo das criptos, né? Um pouco mais das altcoins, um pouco além do Bitcoin. E antes de tudo, queria que você contasse pra gente um pouco da Metrics, um pouco de você, como é que você veio parar nesse mercado. Então, a palavra está contigo, obrigado mais uma vez. Perfeito. Bom, obrigado pelo convite mais uma vez do SmartCast estar aqui. Eu entrei no mercado em 2017. Eu estava na faculdade, estava estudando nos Estados Unidos, vi os russos lá conversando sobre esse tal de Bitcoin e por causa disso eu comecei a investir. Só que quando eu investi, eu entendi que existia algo muito maior que o Bitcoin, que a tecnologia blockchain de fato iria ser algo revolucionário. Então eu entrei no mercado por causa disso e fiquei por causa da tecnologia. A Metrics existe já há quase 4 anos. Nosso fundo master está com 2 anos já. A gente é uma gestora 100% focada em cripto. Então a nossa cabeça é de investir nas tecnologias que estão construindo o blockchain. Show. Para começar, tem uma primeira pergunta para o Vander. A gente trabalha na mesa de renda variável, entende muito sobre perfil de investidor, né? A gente tem desde o mais conservador, o cliente moderado, o cliente agressivo. Eu queria saber de você, falando do mercado de criptoativos, por que você acha que é importante todos os tipos de investidores terem uma parcela alocada em criptoativos? Você acha que isso de fato é interessante ou não? Eu queria saber a sua opinião. Acho que é legal, Heitor, a gente dar um passo atrás nisso. O que anda no mundo é tecnologia. Então, só dando os dados para clarear esse argumento. O retorno analisado da Bolsa Brasil nos últimos 10 anos é de 5,9%. O retorno de renda fixa anualizado, 9,5%. O retorno de Nasdaq, que é a principal bolsa de tecnologia do mundo, 18%. E o retorno de cripto, que também é uma classe de tecnologia, é 107% anualizado. Então, não tem como investidor, seja ele conservador, moderado ou agressivo, não ter um pezinho em tecnologia. E falando um pouco de cripto entra nesse quesito de tecnologia e entra no quesito de diversificação também. Então, vou mais um pouco de dado para clarear esse argumento. O investidor, em 2016, que investiu em renda fixa, 100% em renda fixa, né, de 2016 até 2024, ele teria tido um retorno de mais ou menos 97%. Se esse mesmo investidor, em 2016, tivesse pegado o retorno de um mês, ou seja, 1%, e tivesse colocado em cripto, o retorno dele de 97% teria se tornado 259%. Baita diferença. Baita diferença. Então, mesmo um pouquinho faz muita diferença e amplifica o retorno para qualquer tipo de portfólio. Eu acho que um dado legal, se você quiser também falar um pouco para a gente, é que esse retorno, né, por mais que ele seja exponencial, tem uma diferença bem expressiva, mas a gente olha a volatilidade ou até um Sharpe, por exemplo, um indicador um pouco mais técnico, a gente observa que a diferença é bem pouca. Inclusive, o Sharpe melhora bastante, que basicamente é um indicador de risco, né, contra retorno. Então, mesmo o perfil um pouco mais conservador, colocando uma parte ali em criptoativos, ele tende a ter esse retorno um pouco mais elevado e a volatilidade ela não se altera tanto, tá certo? Isso, exatamente. Quando a gente pega um perfil que tem, por exemplo, renda fixa, Bolsa Brasil e cripto, é possível que o investidor reduza a bolsa, aumente renda fixa e melhore o Sharpe do portfólio no final. Porque cripto vai puxar o retorno para cima, renda fixa vai mais ou menos equilibrar ali a vol junto com renda variável. No final você vai ter um portfólio que rende mais com vol menor. Então, com certeza tem esse espaço sim. Bacana. E legal que você mencionou tecnologia, né? Pensando no futuro, daqui para frente, como que você enxerga a tecnologia das altcoins, né, principalmente, da própria blockchain? Você tem alguma perspectiva para passar para a gente, algo do tipo? Tem um estudo do Fórum Econômico Mundial, foi divulgado acho que ano passado, que fala o seguinte: nos próximos 5 anos, então até 2030, 10% do PIB global vai estar em blockchain. A gente está falando de um crescimento de 115 vezes nos próximos 5 anos. Parece um pouco assustador, mas a gente, quando olha os dados dos últimos meses, acho que um exemplo que se destaca é de Mastercard, né? 30% das transações da Mastercard já estão sendo feitas tokenizadas. Então, é um mercado que vai crescer muito e está muito parecido num momento muito parecido com o da internet em 98. Você tem vários projetos surgindo que de fato vão agregar valor e de fato vão entregar algo para
para os investidores, mas 99% vai a zero, vai virar pó. Os que sobrarem vão ser os novos Facebook, as novas Amazon, os novos Google. Na Metrics a gente tem uma filosofia de investimentos que é o que a gente chama de Humans and Machines. Então o homem e a máquina trabalhando juntos. A gente consegue, por conta do nível de transparência do blockchain, a gente consegue criar muitos dados e muitas métricas para analisar o mercado. É como se eu estivesse analisando em tempo real quantas pessoas estão usando o ChatGPT, quantas pessoas estão pagando para usar o ChatGPT, quantas pessoas estão construindo no ChatGPT, versus em tempo real quantas pessoas estão usando o DeepSeek, pagando para usar o DeepSeek, construindo no DeepSeek. Então você tem muito mais dados e muito mais métricas para tomar decisão e descobrir quem são esses protocolos vencedores, né? Bacana. E pô, quem não queria saber a explosão que seria a internet, visto, por exemplo, Facebook ou outras empresas correlatas ali antes mesmo dessa explosão. Então, se você quiser aproveitar até para falar um pouquinho do momento das altcoins, né, que acho que é o principal desse bate-papo, como você enxerga o cenário para hoje, até pensando para o futuro também. Perfeito. Bom, o mercado cripto a gente gosta de dividir entre Bitcoin, stablecoin, que é o dólar digital, o real digital, todo mundo conhece, e as altcoins. As altcoins são tecnologias, certo? Nos últimos meses, o Bitcoin ele foi muito favorecido por anúncios que simplesmente não estavam precificados. Eu estou falando do ETF, que foi ano passado, eu estou falando da MicroStrategy, que assumiu uma posição de liderança dentro desse setor. Eu estou falando da reserva estratégica em Bitcoin. Né? Hoje as casas já precificam 40% a chance de uma reserva ser aprovada esse ano. Então o Bitcoin sugou muito da narrativa e da liquidez do mercado nos últimos meses. As altcoins ainda não andaram. Então o mercado cripto ele é muito parecido com bolsa, no sentido de que anda primeiro as blue chips, as maiores. Então no Brasil vai andar primeiro a Petrobras, depois vão andar os projetos menores. Então, em cripto, anda primeiro o Bitcoin, depois anda as altcoins. E a gente está muito confiante com as altcoins, porque a usabilidade cresceu, a liquidez cresceu, a quantidade de usuários tem crescido. Vou citar só 2 exemplos para ilustrar o meu ponto. O primeiro exemplo é de Aave. Aave é um protocolo de empréstimo que hoje está com mais de 20 bilhões de dólares em total depositado, né, em total travado lá na plataforma. Mesmo assim, estando nas máximas históricas, o token está sendo negociado 40% abaixo da máxima histórica. Uniswap, que é uma corretora em blockchain, hoje está fazendo de receita mais ou menos 4 milhões por dia. Que empresa no Brasil faz isso, né? 4 milhões de dólares por dia. E mesmo assim o token está negociado bem abaixo das máximas históricas também. Então a gente vê hoje um momento de risco-retorno assimétrico para as altcoins. De fato, como eu mencionei no início, o Bitcoin já andou, as altcoins ainda não acompanharam, então o potencial de crescimento delas para o resto do ano é muito alto. Bacana. Pegando um gancho disso que você falou, acho que 2 coisas bem importantes. Se quiser detalhar um pouco mais para a gente, essa perspectiva que muita gente espera que as nações agora tenham boa parte da reserva ali em criptoativos, até porque a moeda em voga é o que a gente tem para o futuro. E outro ponto também que você citou são as empresas tendo boa parte ou do caixa, ou às vezes de uma determinada reserva, também em criptoativos, né? Inclusive algumas hoje com market cap ou então com valor de mercado ali muito maior do que era um ano atrás, justamente por conta da alta desses criptoativos. Você acha que isso é uma tendência para o futuro dessas empresas tomarem, por exemplo, ter uma reserva, ter um pouco do caixa em criptoativos, assim como as nações também? Como eu mencionei no início, existe uma precificação muito alta de que a gente vai ter uma reserva em cripto pelos Estados Unidos. Essa reserva vai ter Bitcoin, mas o Trump já insinuou ali que essa reserva também vai ter altcoins americanas. Quando a gente pensa isso, o que a gente vê? Quando os Estados Unidos sentam na mesa e tomam uma posição de liderança, eles mudam o jogo completamente. Então, vou dar um exemplo aqui para ilustrar meu ponto também. Em 89, as 5 maiores empresas do mundo eram banco e indústria do Japão. Guerra Fria acabou, os Estados Unidos falaram, agora a gente vai dominar isso. Em 94, das 5 maiores empresas do mundo, 4 eram americanas. O que a gente está vendo em cripto hoje? Há um ano, dos 5 maiores protocolos de cripto, 1 era americano. Hoje, tem 2 meses que o Trump foi eleito, 2 já são americanos. E eu não vou me surpreender de maneira alguma que daqui a alguns 4, 5 anos, os 5 sejam americanos. Então, essa tendência dos Estados Unidos tomarem uma posição de liderança
vai beneficiar o mercado inteiro e, sem dúvida, outras nações vão olhar e vão fazer a mesma coisa. É a teoria dos jogos, né? Se os Estados Unidos estão tomando essa posição em ativos que são escassos, em um setor que está crescendo, a União Europeia não vai querer ficar para trás. Hoje, inclusive, o Japão já discute isso. O Japão está discutindo isso. Então, é um caminho natural de que as nações vão criar reservas não só em Bitcoin, mas também em altcoins que, de algum modo, são interessantes para elas. Bacana. Acho que até um fato curioso, assim, que ainda não é verdade, mas é que talvez um rumor que parte da reserva dos Estados Unidos se iniciaria com até criptoativos que foram confiscados de movimentos ilegais, né? A gente tem da Silk Road, por exemplo, outros casos onde o governo detém esses criptoativos. Então, é uma reserva boa também, né? Isso que você falou dos ativos que foram confiscados, no caso do Bitcoin, é por conta da característica de escassez do ativo. Então, existem 21 milhões de Bitcoins, certo? Vão existir, no caso, 21 milhões de Bitcoins. Quando você olha o free float mesmo, quando está em corretora, a gente está falando de mais ou menos 3 milhões de Bitcoins. Existem hoje 60 milionários em dólar no mundo. Então, se todo milionário amanhã acordar e disser eu quero comprar Bitcoin, não vai ter Bitcoin suficiente para todo mundo. Então, esse posicionamento de procurar onde tem é justamente por causa disso, por causa da característica de escassez do ativo. E aí, até como alternativa às altcoins, hoje eles entram como... elas tomam à frente disso, né? Exato. E importante, acho que você já deu alguns exemplos, hoje como a Metrics está posicionada, vindo todos esses pontos que você trouxe para a gente hoje, principalmente nas altcoins, se você puder abrir um pouco do portfólio ou então do pensamento de vocês para a gente, seria bem bacana. Perfeito. A Metrics é uma gestora data-driven, né? Então, toda decisão de investimento que a gente toma, a gente considera os dados e as métricas. Como mencionei antes, a gente tem uma filosofia de investimentos que é o que a gente chama de humans and machines. O homem e a máquina trabalhando junto. O homem são nossos gestores, mais de 30 anos de experiência combinada gerindo cripto, e o machines é o nosso sistema de research. O sistema proprietário captura mais de 100 milhões de data points por dia, mais de 9 verticais de análise, cerca de 100 indicadores para 400 ativos, que é o que a gente olha. Então, a gente tem muita munição para tomar decisão na hora de investir. E hoje o nosso fundo ele não é limitado a Bitcoin e Ethereum, apesar da gente entender que existe valor neles, mas a gente olha todos os setores de altcoin e se posiciona a partir disso. Então o fundo hoje está com 36 ativos, a gente investe em cerca de 18 setores do blockchain. Então a gente gosta de produtos de ativos que já estão tracionando, já tem usuários, já tem receita, tem investidores por trás, tem uma equipe que realmente está construindo desde o último bear market, por exemplo. Então, a gente está acompanhando tudo isso e compondo o portfólio a partir disso. Poxa, bacana. Assim, parte disso você já respondeu para a gente durante essa conversa. Eu queria que você talvez aprofundasse um pouco mais. Você acha que algo que muita gente olha, por exemplo, para o Bitcoin, que é o halving, né? Para as altcoins, você acha que tem algum impacto? Assim, a gente conversou de escassez, né? Que isso é principalmente do Bitcoin, mas isso vale também para as altcoins? Quando a gente fala de halving no Bitcoin, a gente já teve 4 halvings, né, o último no ano passado, e o Bitcoin sempre passou por ciclos de forte alta pós-halving. Então, no primeiro halving, o ativo chegou a subir em 1 ano e meio 5.000%. No halving de 2020 foi 800%. Quando o Bitcoin anda e ele se beneficia do halving por causa do choque de oferta do ativo, essa liquidez que entra em Bitcoin tende também, a gente viu isso nos outros ciclos, tende a ser transferida também para as altcoins. Então, historicamente, a gente viu sim esse movimento. O halving acontecendo, o Bitcoin atingindo a máxima cerca de 1 ano e meio depois, e a liquidez que entrou via Bitcoin também passando para as altcoins. Nesse ciclo, a gente tem um fenômeno que corrobora com isso tudo, que é a entrada dos institucionais. Então, o que eu falei antes, né, os Estados Unidos entrando, criando reserva em altcoin, novos empreendedores entrando no mercado nos Estados Unidos. A gente tem hoje o posicionamento de um SEC, que é a CVM americana, né, muito mais pró-cripto. Então, existem diversos outros fatores que devem beneficiar as altcoins, além da liquidez vinda do Bitcoin por causa do halving. Show. Até pegando esse gancho da SEC, falando de regulamentação, enfim, a parte um pouco mais burocrática, hoje você vê uma flexibilização um pouco maior, pode ser uma pedra no sapato daqui para frente, ou existe uma evolução também bem clara daqui para frente disso? Existe uma evolução natural. Qualquer tecnologia ela se desenvolve a despeito de condições regulatórias
não por causa de condições regulatórias. Porque se você tem algo que te fornece soluções mais baratas, mais rápidas, mais eficientes, eventualmente a regulação vai acompanhar isso. A gente viu isso com a internet lá atrás, a gente viu isso com qualquer tipo de tecnologia que você teve lá atrás. Então, é uma evolução natural do mercado. E a gente vê que o momento está, sim, muito mais positivo, voltando para os Estados Unidos, né? Hoje você tem cerca de 20 estados americanos já discutindo reservas em cripto, né? Você tem os bancos mudando completamente o approach deles com relação a cripto. Eu lembro quando a gente abriu a Metrics lá atrás, a gente usou um banco na Suíça justamente porque a regulação americana ainda estava um pouco confusa. Hoje eu não tenho dúvida que daqui a alguns meses a gente vai poder usar um banco nos Estados Unidos para oferecer serviço para a gente. Então é uma evolução natural da regulação considerando o desenvolvimento da tecnologia. Seria uma baita evolução, né? A gente já vê isso hoje em dia. Antes de abrir para um recado final, uma última pergunta relacionada às altcoins ainda. Você vê algum risco de saturamento com tantas altcoins sendo criadas, principalmente nos últimos meses? Enfim, acho que é algo bem recente. Você vê esse risco de a gente ter algum tipo de saturamento? Eu vou tomar de novo a internet como referência na minha resposta, porque na década de 90 tinha muito projeto de internet. No começo dos anos 2000 tinha muito projeto de internet. A maioria foi a zero. Então, o pessoal vai lembrar com certeza, no começo dos anos 2000 a grande rede social era o Orkut, né? A gente já teve o MSN, a gente já teve todos esses projetos que simplesmente desapareceram. E você teve um vencedor que foi, nesse caso de rede social, foi a Meta. Com certeza, o mercado de altcoins vai passar por um fenômeno parecido. Então, a gente tem muito projeto, a gente tem milhares e milhares de projetos, e 99% deles vai a zero. Natural no desenvolvimento de uma tecnologia, os projetos iriam a zero. Mas os que sobrarem vão ser os grandes vencedores do setor. Vão ser os novos Google, as novas Amazon, os novos Facebook. Bacana. E para isso, esse top pick, né? Só que no caso, para criptomoedas, a gente precisa de algum institucional, alguma gestora que faça isso. No caso, é justamente o trabalho de vocês. Por isso que para o investidor é super importante contar com uma gestão ativa e profissional de quem entende isso no mercado. Wander, eu queria saber se você tem algum recado final, alguma consideração, nosso tempo está acabando aqui. Enfim, queria agradecer mais uma vez a participação, mais um ano aqui com a Metrics no Smart Summit, mais uma vez no Smartcast também. Obrigado pelo seu tempo e fica à vontade aí se você quiser passar um recado final para o pessoal. É só agradecer por mais esse ano, por mais um convite de estar aqui no Smartcast, pela oportunidade de estar outra vez no Smart Summit. O evento só cresce a cada ano, já é o nosso terceiro ano aqui e a gente vê como o evento está evoluindo. Então, a gente fica muito feliz pelo crescimento do projeto e por fazer parte, de algum modo, fazer parte nesse crescimento. Então, só agradecer e esse ano deve ser muito positivo para todo mundo. Vamos trabalhar que vai ser bom. Fechado. Muito obrigado mais uma vez. Perfeito. Obrigado.